Alô, bom dia para você que nos acompanha. Começa agora o seu podcast Olho do Gato com política em destaque. Hoje eu converso com Valfrido Silva, jornalista, e com Isomar Galiano, radialista. Senhores, bom dia, satisfação, prazer recebê-los. Bom dia, prazer é todo meu, né? Nosso, né, Isomar? É isso aí, bom dia Pedro, bom dia aos... como se diz o Valfrido, ele tem um jargão que ele fala as perfumadas, como é que é? Meus caros seguidores, minhas caríssimas e perfumadas Ah, seguidores. verdade, é isso aí. Ele autorizando, eu vou começar a usar esse bordão todo sábado aqui, Aos viu? que nos acompanham, bom dia. Sabadão, né? E teve gente que questionou essa questão da perfumada, né? É uma maneira carinhosa de tratá-las. Mulher, Mas certo? mesmo assim alguém achou que eu tava com problema como é que fala? De bullying, não é bullying, essa onda feminista, né? Não esqueci a palavra agora. Mas é uma forma carinhosa de tratar as minhas seguidoras. Tá certo, é para que forma mais carinhosa do Na que essa? verdade, tudo, na vida nada se cria, tudo se copia. Na verdade, esse caríssimo e perfumado, isso eu peguei do Gilberto Orlando, lembra? Lembro. O Gilberto Orlando tinha umas manias, falando, o que você acha de mim? Ele chegava, né? Aí eu falava, meu caríssimo e perfumado amigo. Ele ficou assim. Pegou o bordão. E é um bordão interessante. Falar nisso, eu preciso conversar com o Antônio Neres, porque ele tá plagiando o nosso Fatos e Notícias Históricos, né? Agora no programa dele, Fatos e Notícias. Clube da Caioaça? Da Clube? Da Clube, né? Foi eu que fazia o Fatos e Notícias, vixe, era... Eu lembro, eu era criança, Era uma hora de manhã. Fatos e Notícias, primeira edição. E Fatos e Notícias, segunda edição. E tinha de hora em hora o jornalismo ao vivo, de hora em hora. Senhores, os boletins. Como já disse, satisfação recebê-los. E nada mais justo a gente pegar, principalmente o sábado, para falar de política. Eu sempre bato na seguinte tecla, que a gente precisa fazer o povo gostar de política e entender política. Porque é notório quando a gente vai falar de política, alguém fala assim, não gosto. Mas as pessoas não percebem que numa eleição para coordenador, diretor de uma escola, é uma eleição. Quando você vai viajar no seu carro, por exemplo, tem 5 lugares, mas você tem 6 pessoas. Precisa fazer ali um ato político que agrade a todos para que alguém fique e não fique chateado. Dentro disso, vamos então iniciar. Quero começar falando a nível nacional, da política um pouco. Depois a gente vem para o estado e finalizamos aqui com a nossa querida Dourados. Valfrido, começo contigo. Ontem, para surpresa de alguns, para outros não, o TRE deixou por 8 anos o Pablo Marçal inelegível. Qual a sua visão sobre o assunto? O que isso traz politicamente nesse momento? Embora caiba recursos, mas que não já traz um impacto de imediato, né? Só complementando a tua abertura, um abraço a todos que estão nos ouvindo, né? Os caros e perfumados, as caríssimas e perfumadas seguidoras do Carlão, né? Amigo Carlão, obrigado, Carlão, por essa oportunidade. Mas só complementando a tua abertura, tudo na vida é política. O ato de nascer é político. Começa. De gerar, né? Antológico. Pois é, o ato de nascer depende da política, do namoro, da paquera, do amor, quer dizer, tudo na vida é política. E existe um preconceito com relação à política, a política partidária. Por quê? Pelo que a política virou, principalmente no Brasil. E agora nos Estados Unidos, né? Eu acho que se eu fosse americano, eu estaria com vergonha do que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje a minha filha mora lá nos Estados Unidos. Ela falou, pai, é vergonhoso. Os americanos, até os que votaram no doido, estão envergonhados por tudo que ele está fazendo. Então, tudo na vida é política. Mas com relação ao Pablo Marçal, isso é bom para ele, é tudo que ele quer. Vai dar mais ibope, vai dar mais likes e só isso. Eu acho que ele é um fenômeno da mídia e agora já virou na eleição de São Paulo, né? Deu um susto no povo lá. Eu acho que isso só é bom para ele. Entendeu? Que crime ele cometeu? Qual foi? Por que ele foi condenado? Né? Será que ele cometeu crimes maiores do que os outros que estão aí? Ou seja, é mais um marketing dele, que ele é bom nisso, né? Ele é muito bom. Nesse quesito. Melhor que ele, só o Marçal Filho. Só. Isomar, qual a sua visão? Eu acho que o Pablo Marçal aliás, eu não acompanhava ele, né? Eu passei a acompanhá-lo na campanha passada, pré-campanha, se eu não me engano. E eu achei ele um cara muito inteligente.
conheci no vídeo a história Ele dele. é esperto, né? É esperto. Muito. Conheci no vídeo a história dele e é um cara que ele acaba, do seu jeito, ele acaba ganhando as pessoas, né? Ele traz para si, pela sua história, porque o que as pessoas querem ouvir na política é aquilo que o Bolsonaro fazia. Porque eu queria ser esse cara, eu queria falar o que ele está falando, ou seja, virou um mito, né? Tanto é que virou presidente da República depois. E o Pablo Marçal também não é diferente. E aí eu acho que o Pablo Marçal está ofuscando o Bolsonaro, né? Não estou dizendo da direita, estou dizendo como um todo, né? Ele é um cara que ele falou que não quer ser presidente até em 2030. Ele quer ser presidente depois dos 50 anos. 50, 60 anos. Ele tem o quê? Não tem 40, né? Mas é um cara muito inteligente. E ele leva as pessoas a acreditarem naquilo que ele está falando. E está se tornando Na realidade, ele é mais artista do que político, né? Hoje. Então todo mundo quer ver ele, quer tirar foto com ele, quer o boné dele, aquela coisa toda, enfim. Então eu acho que isso aí fez com que a perseguição política chegasse até ele e está chegando, né? Então ele não pode escorregar, desviar, senão ele faz o que aconteceu aí. Ele pode ter os direitos políticos, porque ele tem direito de defesa, né? Enfim. Pode ter os direitos políticos cassados, mas não é bem assim, né, Valfrido? Não. A questão é que ele se encaixa bem dentro do gosto hoje dessa cultura inútil, que para mim as redes sociais é cultura inútil. 99,9% do que rola nas redes sociais, do que não é fake news, é cultura inútil. Então ele faz muito bem isso, que é a cultura inútil. Não existe profundidade na rede social. São poucos os pensadores, as pessoas sábias. Você falou que ele é inteligente, eu acho que ele é um espertalhão. Assim como o Trump é um esperto nos Estados Unidos, né? Milionário, esperto, mas para mim ele é um bobão. Lógico, presidente dos Estados Unidos, mas para mim ele é uma besta quadrada. Quer dizer, segundo o Bolsonaro, que me desculpe os bolsonaristas, né? Mas infelizmente isso é que o povo gosta de ver nas redes sociais. Entendeu? Não existe um debate com profundidade. Eu vi a entrevista do governador Eduardo Riedel no Roda Viva de segunda-feira. Que espetáculo, que orgulho que eu tenho do Riedel ser o nosso governador. Que profundidade. Não sai uma palavra torta, uma coisa inútil, uma coisa fora do sabe? Contexto. O cara preparado, competente, sério, entendeu? E isso é o que não tem na política hoje. Pena que o Riedel seja do Mato Grosso do Sul, que ele não tenha visibilidade nacional para ser de São Paulo, para de repente ser uma opção lá na frente. Porque esse cara é preparado. Você entendeu? Então não existe mais na política hoje, nós estamos sem referência na política nacional. Na política estadual também e agora no Estado mais ou menos. Mas na política nacional nós estamos sem referência, porque é Lula e Bolsonaro. Não existe mais um Ulisses Guimarães, um Mário Covas, um Pedro Simon, um Jarbas Vasconcelos, lá no Pernambuco, né? Um Miguel Arraes, um Brizola, um Maluf, você entendeu? Eu estou falando aqui de direita, esquerda e centro, porque um Fernando Henrique Cardoso, o último estadista que nós tivemos foi o FHC. Foi. Nós temos hoje um cara muito bom que chama-se Ciro Gomes, mas ele é um Bolsonaro melhorado. Mas é louco também, sai na porrada com os caras, fala, né? Né? Xinga a mulher. Não tem Xinga. Né? Quer dizer, um cara que tinha controle, né? Um cara que tinha tudo para ser presidente da República lá atrás, inclusive. Ele falou uma frase, uma bobagem que ele falou e perdeu a eleição, que era aquela história aqui, qual vai ser o papel da sua esposa, que era a Patrícia Pilar, né? Qual vai ser o papel da sua esposa no governo? Vai ser dormir comigo. Ali ele perdeu a eleição. Ele botar o fogão. Não, ele falou, dormir comigo. Dormir comigo. Entendeu? Quer dizer, então um cara que é candidato a presidente da República não pode ter esse tipo de fala, esse escorregão. Igual o Maluf foi pior, né? O Maluf falou estupra, mas não mata. Você entendeu? Quer dizer, então, esses são os políticos que nós temos. Entendeu? O Marco Maciel, que eu queria falar do Pernambuco, né? Foi vice-presidente do FHC. Então, não existe mais essas referências hoje. Mário Covas, eu falei do Mário Covas, entendeu? Temos o governador do Rio Grande do Sul, que é muito bom, mas é novo ainda, né? Tanto é que o cara renunciou ao governo para ser candidato a presidente da República, não foi aprovado pela convenção do PSDB e voltou a se candidatar a governador e ganhou a eleição de novo. Quer dizer, o cara é tupetudo, viu? É a minha. Entendeu?
dentro dessa consonância, falando, por exemplo, do Pablo, ele é esperto e tudo mais, tem aquele jeitão dele. Hoje, na sua visão, existem muitos políticos que estão copiando esse modo dele, rede social, para tentar agradar, porque infelizmente o que agrada hoje as pessoas é isso, que nem você falou, tá nas redes, fazendo isso, você pega o Pablo Marçal, lógico que ele é muito rico, então ele tem toda uma entorragem, toda uma equipe para fazer o que ele faz. Porque você fala assim, pô, esse cara não faz nada na vida, só fica o dia inteiro na rede social, porque toda hora que você liga, ele tá lá falando uma bobagem. Porque para mim ele só fala bobagem ali, sabe? É pouca coisa séria que ele fala. Mas o povo gosta de bobagem, né? Então, quer dizer, eu não sei se... Vamos citar um exemplo local aqui nosso. O cara é meu amigo, gosto muito dele e tal, me impressionou na campanha, mas toda vez que você pega a rede social, você vê lá o nosso candidato PT aqui, Botelho? O Botelho, Thiago Botelho. Dá a impressão que ele fica o dia inteiro brincando ali na rede social. Parece que não falta outra coisa da vida. Você entendeu? Então é isso. Quer dizer, então virou uma coisa virou um deboche, assim, sabe? Virou uma coisa sem graça. Perdeu a graça. Eu acho que isso é uma onda que está acabando. Daqui a pouco as pessoas vão querer pegar um livro de papel e ler, folhear e ler. Porque não existe mais cultura, história, profundidade. Infelizmente. Entendeu? O Pablo, voltando para terminar o assunto, né? O Pablo, na realidade, ele é um influenciador, né? Ele cresceu na rede social por isso. É o que vira hoje. E é o que você acabou de dizer. Então, tudo que ele fala, toda bobagem que ele fala, que ele cita, as pessoas querem repetir, querem compartilhar, enfim. Aí me lembra, você falou como candidato, né? Ele foi candidato a prefeito de São Paulo. Naquele debate do Datena, que o Datena perdeu o estribilho com ele, e mandou o banco, não foi nem cadeira, foi um banco, né? Uma banqueta. Então, aquele que ele fez? Ele provocou para isso. Se acertasse, ele tinha sido eleito prefeito, mas não acertou. Pois não acertou. Então, assim... Faltou mirar direito. Então. Exatamente. Então, um cara desse ganha uma prefeitura, ganha um governo, alguma coisa parecida, um executivo, ele vai falar assim, e agora? Né? E agora? Mas nós tivemos Aí tem que virar um influenciador, fazer aquilo que ele nunca fazia e tal. Nós tivemos um exemplo essa semana passada, um cara que copiou o nosso maior fenômeno eleitoral do estado de Mato Grosso do Sul, que apareceu até hoje. Nunca apareceu ainda um fenômeno como esse, chamado Ari Valdeci Artusi. Um camarada de São Paulo, não sei se foi de São Paulo ou foi do Rio, forjou um atentado na eleição. Vocês viram? Eu sei, o cara tinha um carro com vidro blindado, vão dar um tiro nele, não vai pegar. E o vidro falhou e pegou o tiro. Quase foi. Pegou no ombro. O Arthur teve essa história aqui. Forjou também um atentado. Forjou um atentado, foi uma coisa vergonhosa. Entendeu? Na eleição de prefeito. Mas ele já era um fenômeno eleitoral, ele não precisava daquilo. Na época foi comprovado que foi forjado? Mas estava na cara. Eu cheguei na hora lá, fiquei muito puto, porque eu assessorava ele, né? Na época eu estava fazendo o marketing dele. Fiquei muito puto com ele naquele dia. Eu comecei a sair da campanha ali naquele troço ali, sabe? Porque o cara, porque estava do lado direito dele, o vidro do carro estilhaçou todo, não tinha um caquinho de vidro no bolso do cara, nada, entendeu? Tudo. O cara até meu amigo, gente boa, sabe? E naquela época os vidros, eles caíam, né? E ninguém se machucou, não aconteceu nada com eles. Então foi uma coisa forjada, muito mal forjada, que deu muito na cara. Então esse tipo de coisa, infelizmente é assim. O que o povo gosta é de ver esse tipo de situação. Debate sério da audiência. E por conta daquilo, naquele fato, ele acabou perdendo muitos votos. Sim, perdeu. Ele ganhou a eleição, uma vantagem... não tinha como perder aquela eleição, porque ele já era um fenômeno eleitoral, né? Uma vantagem grande, mas ele acabou perdendo voto com aquilo. Então, e hoje... E ele era muito bom de marketing. E ele, na realidade, como prefeito, ele era muito bom de marketing também. Sim. Aliás, sem nem conhecer. Não, ele era uma pessoa então, sem instrução, era intuitivo dele. Exatamente. Você citando, eu me lembro agora de alguns fatos, porque o Artusi, ele cresceu no meio político atendendo as pessoas, né? Foi, carregando assim, gente. Baixo, carregando gente. Pro hospital, enfim. Hoje todo mundo faz isso. Hoje todo mundo faz. Né? E, o Alex não deixa de copiar. O Alex Cadeirante está fazendo. O Alex está com a ambulância aí para dizer que me chama que eu vou. Que era o jargão dele. O jargão E aliás, bem lembrado,
Hoje transportar paciente não é assim. É. Eu tenho uma ambulância, vou transportar um Não. paciente para lá e para cá, vai? Não é assim. Não é assim, Não é. entendeu? Mas o Arthur, ele já era isso tudo, ele era vereador, ele carregava gente. Aí ele começou, se elegeu vereador a primeira vez. Como é que ele ficou famoso? A primeira grande manchete desse dia, eu achei essa foto e acabei deletando e estou atrás dessa foto. Ó, se alguém tiver essa foto do Arthur, Clóvis, Vander, por favor, manda para mim. Eu estou com o texto pronto para ilustrar com essa foto. Como é que o Arthur começou? Virou fenômeno no dia que ele pegou uma picareta e foi arrancar os tachões da ciclofaixa, que o povo estava na Cafelândia ali, o Tetila, o prefeito, colocou os tachões lá, e a população queria arrancar, ele foi lá, e ele mesmo, vereador, ele, Walter Ora, aí eu tenho a foto dele lá com a... Não é uma picareta, aquele... Uma picareta. É picareta, uma picareta e, se eu não me engano, um machado, um trem assim. É um negócio assim... Eu tenho a foto dele lá arrancando pé de cabra. Pé de cabra, exatamente, pé de cabra. Quer dizer, então, deu ibope e marcou, foi uma coisa que marcou a trajetória dele. Né? Infelizmente. E outros também, né? Ele sai 5 horas da manhã, ele ia no posto de saúde, ele ia pedir atendimento como se fosse, eu digo como prefeito, já. Ele entrava nos bueiros, de manhã ele saía cedo e não era forjado, não era um trem armado, era natural dele. Natural. Era natural. Ele chegava e via, o cara estava tendo dificuldade, ele falou, deixa pra mim. Aí ele entrava dentro do bueiro, arrancava o que tinha que arrancar. Aliás, a cena se repetiu hoje cedo, né? Você pediu? Hoje, o nosso amigo, alô você. Ô Marçal. Dentro do gancho que é espontâneo. O Marçal, não tem aquela espera da câmera pra tá me filmando. O Marçal hoje. Não existia nem câmera, nem vídeo tem disso. Mas o Marçal hoje já tem toda a produção, né? Toda a produção. Hoje o Marçal estava limpando uma boca de lobo lá no Feira do Atacadão. E brincando, porque ele fala muito bem, ele conduz muito bem. Então ele é um artista, o Marçal é um artista, né? Mas não é dele, não é original, porque o Arthur já fazia isso. O Arthur já morava lá no fundão do portal, e ele foi lá em casa um dia e tinha uns caras construindo uma casa ao lado, jogando tijolo. Ele desceu do carro, foi lá, abraçou todo mundo e começou a jogar tijolo para os caras lá em cima também dele. Era assim. E não tinha vídeo. Não tinha foto. Não tinha. Essa história que ele entrou. Isso eu vi, ele fazendo isso. Ele encontrou um dia, até um sábado de manhã também, o pessoal soldando uma boca de lobo, não sei aonde. Não lembro, acho que foi no 3º plano, se eu não me engano. Ele chegou, o cara tá fazendo errado. Ele falou, não é assim que faz, não. É assim. Ele pegou o soldador e foi soldar. Ele era assim, era natural dele, né? E tanto é que não tem vídeo. Ninguém tinha percepção de fazer vídeo na época, não existia isso. E era natural dele e ele fazia tudo que os outros faziam, ele fazia na época dele, né? E virou um fenômeno. Tanto é a história do Anel Viário de Dourados, por que ele começou essa luta de fazer o anel viário e brigou com o André até o André fazer. Ele obrigou o governador a fazer, não foi? Ameaçou. Então, se você não fizer o anel viário, eu vou abrir uma picada. Eu vou fazer. Vou meter um trator e vou abrir uma picada para os caminhões passar por quê? Porque naquela época, o trânsito. No trânsito de Dourados, e hoje está acontecendo em Fátima do Sul, que eu percebi, mas é por outro motivo, porque está reformando o anel viário de Fátima por dentro e os caminhões passando tudo dentro. Então, um caos. E caminhão de tudo quanto é tipo. Naquela época não existia esses bitrem, essas carretas grandes, esses tremiões, não existia. Eram só as carretas normais. E o que ocorria? O que morria de gente no trânsito em Dourados era 1 por semana, 2 por semana, esmagado aí, de moto, de bicicleta, carro que a carreta arrastava, enfim. E por conta disso morreu uma filha de um amigo dele. Ele falou, não, isso anel viário precisa fazer. E ele chamava, perimetral, né, o nome? Perimetral. Mas para ele era anel viário, tanto é que ele fez uma campanha. Eu tenho adesivo guardado. O dia que o André veio, eu vou contar uma historinha bem engraçada, tá? E fez. Eu vou contar uma historinha bem engraçada porque envolve o atual prefeito. O dia que ele veio, que o André veio aqui para fazer o traçado, para definir o traçado, nós ficamos a tarde inteira, nós pegamos a caminhonete... Do aeroporto primeiro? Saímos de lá e fizemos todo o trecho. O governador. E ele prefeito. E o Marçal era deputado federal. E estava o governador, o governador na frente, o Marçal assim do canto direito e o Arthur atrás do Marçal. Aí o Arthur colocou assim a perna na carroceria da caminhonete e foi assim
como que encoxando o Marçal, sabe? E ele foi, sabe? Foi apertando. E o Marçal viu que era gozação, começou a rir, né? Falou, fazer o quê? Eu vou dar um tapa nele, vou derrubar ele da caminhonete? E ele foi. Ele viu que todo mundo estava fotografando, ele foi. E tem foto. Então esse era o tipo de coisa que ele fazia. Era natural dele mesmo. Dele, as brincadeiras, as piadas. Nós fomos uma vez, eu fui, só te contar isso aqui também, eu fui com a minha mulher, a minha ex-mulher, a gente trabalhava junto na campanha do Artuzzi, né? Aí nós queríamos dar umas liçõezinhas de comportamento para ele, até para ele tomar um banho de vez em quando, porque ele acordava às 4 horas da manhã e ia dormir às 2, ele não dormia, então ele ficava o dia inteiro naquele solão quente e não tomava banho. Né? Aí falou, fomos lá com muito cuidado para tentar falar para ele, para pôr as roupinhas mas não tinha jeito, era o jeitão do cara, você entendeu? Era o jeito na madeira. Tinha que aguentar o cheiro. Mas nós estávamos lá conversando com ele para tentar entrar no assunto e ele estava sentado no carpete assim, da sala dele, sentado no chão, né? Brincando com as crianças, e nós sentamos no sofá. Aí chegou uma eleitora lá do Canaã. Chegou uma eleitora e ele, ao invés de levantar a eleitora e cumprimentar, não, ele puxou ela pelo braço assim e deu um tranco e derrubou ela em cima dele. E ficou a mulher deitada com ele lá e ele conversando com a mulher deitada no carpete e a gente ali com cara de besta, né? O que você vai fazer numa situação dessa? Mas a melhor dele, um dia eu saí com ele do Canaã de tarde, da casa dele, fui pegar ele para dar uma volta. Mas você não falou para ele da história? Sem Anitta. Não deu tempo, não teve como falar, não deu chance. Aí o que aconteceu? Eu saí com ele da casa dele e ele estava no meu carro, ele andava sempre no meu carro. Aí ele tinha cortado o cabelo, ele tinha ido cortar o cabelo, né? Eu fui pegar ele lá no salão, um salãozinho que tinha ali, bem no fundo do Canaã ali, tinha vaca, cavalo, porco lá, e ele cortando o cabelo lá no quintal, o cara cortando o cabelo ali. Olha só, a cena do prefeito. Não, já era deputado. Aí nós saímos dali e quando chegou ali perto do shopping, toca o celular dele. Aí ele falou, não, eu vou cortar com você, essa semana eu passei para cortar. Pode marcar aí. Aí eu falei, cortar o quê? Ele falou, cortar o cabelo.